Olá pessoal, nessa metodologia meio improvisada aqui, eu vou gravar para vocês duas aulas, aliás, aula de duas funções orgânicas. Primeira função aldeído e depois função cetona. Eu quero que vocês percebam que elas têm algumas similaridades estruturais e consequentemente algumas similaridades em termos de propriedades também, tá? Vamos lá, função aldeído. Bom, o ideal é a gente começar pelo conceito. Então, como é que é o conceito da função aldeído? Olha só, os aldeídos são compostos orgânicos que possuem o grupo carbonila ligado diretamente a hidrogênio. Então vamos ver no esquema aqui, ó. Quem é o grupo carbonila? Se você perceber, esse C-O é o grupo carbonila. E eu, inclusive, eu falo para você ficar ligado, porque existem várias funções orgânicas que apresentam o grupo carbonila. Se você perceber, ácidos carboxílicos, amidas, são todas funções carboniladas, ok? Se a carbonila está ligado a hidrogênio, eu tenho então a função aldeído. Esse grupo funcional dos aldeídos é chamado de aldoxila. Então, carbonila mais hidrogênio dá o grupo aldoxila. Um exemplo que a gente pode usar aqui é o etanol. Repare, H3C, C-OH. E se eu quiser condensar essa cadeia, mostrar o grupo aldoxila condensado, eu vou escrever assim, ó, CHO. Se não estiver dando para ver aí aqui na TV, você olha no slide que eu estou mandando para vocês também, e aí você vê direitinho como que é a aldoxila condensada. Ok? Só uma curiosidade para vocês entenderem, aldeído, o termo aldeído vem de álcool desidrogenado. Então veja bem, o que é álcool desidrogenado? Se você oxida o álcool, se você faz uma oxidação do álcool, você pode produzir aldeído, dependendo do tipo de álcool que você estiver oxidando. Então pode ser considerado dessa forma também o aldeído, ok? Os aldeídos, melhor. Vamos lá. Segundo slide. Nomenclatura dos aldeídos. Nós teremos dois tipos basicamente de nomenclatura. Uma nomenclatura oficial, tá? Que segue aquela norma técnica que vocês já devem ter visto, que é o seguinte: prefixo do número de carbonos. Então você vai colocar o número de carbonos do composto, seguido do infixo de ligação entre carbonos, se for só simples, an, se tiver dupla entre carbonos, en, e se for triplas, in. E o sufixo funcional dos aldeídos é al, de aldeído, beleza? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu tenho 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. Simples ligações entre os carbonos, an. E sufixo de aldeídos, al. Então esse aqui é o propanal, ok? Propanal. Um outro exemplo. 4 carbonos, simples ligações e a função aldeído. Então eu terei o butanal, ok? Agora, algo que muitas pessoas têm dúvida é com relação à nomenclatura usual dos aldeídos. Eu quero mostrar para vocês qual é o esquema. Presta atenção. A nomenclatura usual dos aldeídos deriva da nomenclatura usual dos ácidos carboxílicos correspondentes. Você fala assim, Marcelo, como assim? Veja, eu até coloquei aqui, ó, em função da similaridade estrutural dos compostos das duas funções. Eu quero que vocês percebam que o aldeído é C-OH. Os ácidos carboxílicos vão ser C-OH. Só tem um oxigênio diferente. Então vamos pensar como que funciona aqui. Olha só. Se eu tenho etanol, 2 carbonos, uma simples ligação, e aí aldeído, etanol. Qual vai ser a nomenclatura usual dos aldeídos? Desse aldeído especificamente? Que você tem que pensar. Qual é o ácido carboxílico similar a esse? Aí você vai observar aqui que é o ácido carboxílico com 2 carbonos. No caso, a gente vai aprender ainda que nós não falamos de ácido carboxílico, mas é a função que tem o sufixo oico. Então, ácido etanoico. Mas não deriva da nomenclatura oficial, deriva da nomenclatura usual. Você lembra qual é o nome desse composto, o nome usual do ácido etanoico? Você não encontra o ácido etanoico no vinagre, que é vinho azedo, vem de acéton. Então, ácido acético, ácido acético. Então, esse cara aqui é muito próximo estruturalmente do que o ácido acético. Se esse cara aqui é o ácido acético, qual vai ser o nome desse aldeído? Você vai fazer assim, ó, a palavra aldeído, seguido do nome usual do ácido carboxílico correspondente. Olha só, então esse cara aqui vai ser aldeído acético, ou então
acetaldeído. Ficou claro? Então, olha só, de novo, você vai colocar aldeído e o nome usual do ácido carboxílico correspondente. Simples assim. Beleza? Bom, já que a gente viu como é a regra de nomenclatura oficial e usual dos aldeídos, eu peguei e separei duas cadeias aqui para a gente treinar um pouquinho de nomenclatura para os aldeídos, ok? Vamos lá. Primeiro, essa estrutura que tem ramificação, tem a função aldeído, eu quero que vocês lembrem como que se dá a nomenclatura oficial para um composto desse tipo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você identificar e dar nome à cadeia principal. Então, o que é a cadeia principal? É a maior cadeia carbônica que contém as principais características da estrutura. Então, se você pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6. Se eu tenho 6, o prefixo de 6 carbonos é ex. Simples ligações entre carbonos, an. E o sufixo da função aldeído, al. Então esse daqui seria, dentro da função com 6 carbonos, hexanal. Ok? Então o primeiro passo, identificar e dar nome à cadeia principal. O segundo passo qual é? Você vai pegar e numerar a cadeia para que você identifique o que está ligado a essa cadeia principal. No caso aqui nós podemos ver um radical metil, CH3, ligado à cadeia principal. O que você tem que fazer? Veja, no caso dos aldeídos, o grupo funcional aldoxila sempre vai estar no carbono 1. Então esse aqui é o carbono 1 obrigatoriamente, porque o grupo funcional tem prioridade sobre os radicais. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5 eu tenho um radical metil. Então eu terei 5-metil hexanal. E aí alguns detalhes. Entre número e letra, traço. E no caso, como a cadeia principal começa por H, é costume colocar um hífen entre o nome dos radicais e da cadeia principal. Ok? Vamos a um outro exemplo aqui. Eu peguei agora uma cadeia mais complexa. Eu tenho uma cadeia com vários carbonos aí e eu quero ver como que eu dou nome a essa estrutura. Vamos lá, de novo. Primeiro passo, identificar e dar nome à cadeia principal. Qual é a cadeia principal? Eu notar aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não tenho mais nenhuma cadeia maior que 8. Então essa é a cadeia principal, ok? Com 8 carbonos. Então o que eu vou fazer? Eu vou esquecer do resto e vou dar nome a ela, ok? Veja, na cadeia principal, esse é o carbono 1, porque tem o grupo aldoxila. 2, 3. No carbono 3 eu tenho uma dupla. Então eu vou ter o quê? Octa, olha só, vamos lá, oct, 3, enal. Porque o 3 tem que preceder a característica en, que determina a dupla ligação. E aldeído, então oct 3 enal, ok? Oct e 8 carbonos, 3 é a posição da dupla e aldeído, ok? Beleza? Agora o que eu tenho pendurado, o que eu tenho ligado a essa cadeia principal? Esse é o carbono 1, no 2 eu tenho o radical metil, 3, 4, 5 eu tenho outro radical metil e no 6 outro radical metil. Então vai ficar assim, ó, 2, 5, 6, trimetil, oct, 3, enal. Esse hífen aqui entre o metil e o oct eu não precisaria colocar. Poderia deixar tudo junto, ok? Para a gente concluir essa aula de aldeídos, eu quero falar com vocês das propriedades dos aldeídos, que é uma tendência nos vestibulares atualmente. Você falar de uma visão mais prática das estruturas, onde você pode misturar com outros ramos da química. Vamos começar aí. Forças intermoleculares. Devido à presença do grupo carbonila, as moléculas são polares, mas não fazem ligações de hidrogênio entre si. Ok? Segundo, pontos de fusão e ebulição são mais altos que os dos compostos apolares. E que dos éteres, importante. Do que os éteres também, que são polares, mas são fracamente polares. E são mais baixos que os álcools e os ácidos carboxílicos de massas molares correspondentes. Vamos pensar. Tudo bem, os aldeídos são polares, mas são fracamente polares. São apenas mais polares que os éteres e que os compostos apolares. Então eles terão pontos de ebulição maiores que essas duas classes de compostos, mas menores do que aqueles que fazem ligações de hidrogênio, como os álcools e os ácidos carboxílicos. Ok? Fase de agregação. Aldeídos com 1 e 2 carbonos são gases. Os seguintes são líquidos e somente os que possuem valor de massa molecular elevado são sólidos. Ok? Claro, inicialmente começa com gás, à medida que você vai aumentando a massa molar, vai aumentando também o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Densidade importante.
Os aldeídos mais simples são menos densos que a água. Solubilidade. E aí eu quero destacar um detalhe aqui nessa solubilidade. Presta atenção. Os aldeídos mais simples são solúveis em meio aquoso, já que podem estabelecer ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Presta atenção que eu falei aqui. Ó. Eles não estabelecem ligações de hidrogênio entre si, mas com as moléculas de água eles podem estabelecer. Por isso que os aldeídos mais simples são solúveis em água. Com o aumento da cadeia carbônica, porém, a solubilidade desses compostos diminui progressivamente, até que, devido ao tamanho da cadeia, tornam insolúveis nesse meio. Agora, os aldeídos são solúveis na maioria dos solventes orgânicos, que nem, por exemplo, álcool, éter, benzeno, solventes orgânicos mais comuns. Ok? Vamos lá. Propriedades organolépticas. Metanal e etanol, que são os dois aldeídos mais importantes, são os que você realmente tem que conhecer, possuem cheiro forte e desagradável. Com o aumento da cadeia carbônica, os aldeídos passam a ter cheiros e aromas agradáveis e suas moléculas maiores são constituintes de diversas essências. Mas eu quero que você concentre sua atenção no metanal e no etanol. Reatividade. Os aldeídos são compostos bastante reativos, sendo os aldeídos alifáticos mais reativos que os aromáticos. Agora eu quero nas aplicações práticas destacar os dois aldeídos que eu já mencionei. Vamos lá. Nos aldeídos, o que apresenta a maior diversidade de uso são o metanal e o etanol. Quem é o metanal? Metanal tem similaridade com o ácido fórmico, que é o ácido metanóico. Então veja bem, ácido fórmico vai dar aldeído fórmico ou formaldeído. Isso já deve estar te dando uma ideia do que ele é usado. Vamos pensar. Olha aqui, ó. É um gás incolor de cheiro característico e irritante. Em solução aquosa, a cerca de 40% forma uma solução que vocês já ouviram falar, formol. Então formol é uma solução aquosa de formaldeído, aldeído fórmico, metanal, ok? Usada como desinfetante na conservação de peças anatômicas. Quem vai fazer medicina aí já fica ligado que você vai usar essa solução de formaldeído. O etanol, aldeído acético, é usado na síntese de diversos compostos orgânicos, na obtenção de resinas, de inseticidas, como DDT, que é dietil difenil tricloroetano. Então, aliás, desculpa, errei tudo. É dicloro difenil tricloroetano, que é um defensivo agrícola que era muito usado antigamente. Hoje em dia já está meio proibido, porque é muito tóxico, tem ação de cloro residual, etc. E também como redutor de íons de prata na fabricação de espelhos. Eu quero que você guarde essa frase final. Vai existir um reagente lá na frente que vai diferenciar aldeídos e cetonas, que é o reagente de Tollens. Os aldeídos vão causar redução e o espelhamento de prata. As cetonas não. Então eles são redutores de íons de prata. Ok? Vamos agora para a função cetonas. Bom, da mesma forma que eu fiz com a função aldeídos, vamos começar pelo conceito. O conceito de cetonas é até um pouco mais fácil que dos aldeídos. São compostos orgânicos que apresentam o grupo carbonila, é o mesmo que nós vimos na função aldeído, só que agora o grupo carbonila não vai estar ligado a hidrogênio, vai estar ligado entre dois carbonos. Então você vai ter aqui, ó, carbonila, que é o C-O, ligado com carbonos dos dois lados, ok? Um exemplo clássico, que é a acetona, que inclusive você vai ter que ficar mais ligado aí, é esse daqui, uma acetona com 3 carbonos, H3C, C-O, CH3, que é a propanona, que comercialmente, nós não vamos fazer mistério, é conhecida como acetona, ok? Comentário. Como que é a condensação da cadeia? Como que você mostra a cadeia condensada? Lá no aldeído era CHO, lembra disso? Aqui não, é CO. Se você pegar aqui H3C, CO, CH3, o cara está querendo representar o C-O, a carbonila, ok? Fica ligado nisso. Vamos lá. Cetonas. Nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC. Simples, mesma regra das demais funções. Você vai ter um prefixo do número de carbonos, ok? Depois, infixo de ligação. Em seguida, um sufixo funcional ona, característico da função cetona. Um exemplo, posso pegar aí a propanona, como eu já vi, prop de 3 carbonos, an de simples ligações entre carbonos e ona de cetona. Um outro exemplo, essa daqui, ó. H3C, CH2, CH2, C-O, CH2, CH3. Se você pegar quantos carbonos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos, então o prefixo para 6 carbonos é o hex. An de simples ligações, ona de cetona, então é a hexanona. Só que agora eu tenho que numerar a posição da carbonila, porque aqui, ó, na cetona só tem uma posição. Tem que estar no meio da cadeia para ser cetona.
Agora, na hexanona eu tenho outras possibilidades. Então, se eu pegar a extremidade que está mais próxima da carbonila, eu tenho 1, 2, 3. 3 hexanona. Lembre que a numeração sempre precede a característica que ela está numerando, ok? Agora, como será a nomenclatura usual das cetonas? Como que é essa dinâmica uma sistemática? Já tem um esquema, ao contrário da função aldeído, que você tem que lembrar do ácido carboxílico correspondente. Aqui não. Aqui você tem um esquema de nomenclatura. Repare, olha só. Eu tenho R, a carbonila C-O e R'. Então você vai ter que imaginar que tem dois radicais ligados à carbonila. Da seguinte maneira, vamos pensar assim, ó. Nome de radical, nome do radical 1, nome do radical R', cetona. Você fala assim, mas Marcelo, qual é o radical que eu coloco primeiro? O mais simples. Então você vai pelo mais simples até o mais complexo. Então você vai ter o seguinte, no caso aqui da propanona, que é o exemplo que eu usei lá, eu tenho dois radicais metil. Então seria, em vermelho ali, ó, dimetilcetona. Ok? Dimetilcetona. Se eu pegar outra cadeia, que é a 3-hexanona, o que vai aparecer? Se eu isolar a carbonila, de um lado eu tenho o radical etil, ok? Etil desse lado. Desse radical eu tenho propil. Então eu terei etilpropilcetona. Tá? A carbonila a gente chama de cetona, então eu boto os radicais seguido da palavra cetona. Etilpropilcetona. Como eu fiz nos aldeídos, eu quero tratar aqui com vocês de algum exemplo. Tá? Vamos pegar aqui dois exemplos que eu quero mencionar algumas curiosidades a respeito da nomenclatura das cetonas. Primeiro, aqui uma nomenclatura fácil, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, butanona. Eu pergunto, mas Marcelo, eu não preciso numerar butanona? Não. Sabe por que eu não preciso numerar a butanona? Porque não há outra possibilidade que para ser cetona, além do carbono 2. Porque se ela estiver nesse outro carbono aqui do meio da cadeia, também será o segundo, só que começando pelo outro lado. Então só existe uma butanona. Não tem 2 butanona, 3 butanona, não. É butanona, simplesmente. E aí, de um lado eu tenho o radical metil, e do outro lado eu tenho o radical etil. Então ficaria metil, etilcetona, a nomenclatura usual. O outro caso que eu peguei é uma cadeia um pouco mais complexa, tá? Os vestibulares hoje em dia não estão dando tanta ênfase à nomenclatura, por isso que eu estou sendo assim breve no trato desse tipo de conceito, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Cadeia principal, identificar e dar nome à cadeia principal. 5 carbonos, função cetona, eu tenho 4 metil, 2 pentanona. Por quê? Eu tenho a pentanona, o carbono 2 é o da função que tem prioridade sobre o radical. Então, ó, 2 é a função cetona, no 3 e no 4 eu tenho metil. 4 metil, 2 pentanona. E a nomenclatura usual, você teria que pensar o seguinte, se você isolar aqui a carbonila, de um lado eu tenho o radical metil, que é o primeiro, e esse radical aqui com 4 carbonos, valência no carbono primário, é o radical isobutil. Então eu tenho metil, isobutil, cetona, como nome usual da 4-metil 2-pentanona. Só relembrando, entre letra e número, traço. Ok? Beleza? Vamos lá. Propriedades das cetonas. Vamos lá. Primeiro, forças intermoleculares. As moléculas das cetonas não fazem ligações de hidrogênio entre si, porém são mais polares que as moléculas dos aldeídos. Olha só. Isso daí já nos diz alguma coisa. Veja bem, lembra que os aldeídos não faziam forças intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio entre eles? Mas faziam com as moléculas de água? O que você acha? Você acha que a cetona vai fazer também? É claro, se ela é mais polar que os aldeídos, claro que elas vão fazer. Então daqui a pouco a gente vai verificar isso na prática. Pontos de fusão e de ebulição são mais altos que os dos aldeídos e mais baixos que os dos álcools e ácidos carboxílicos de massas moleculares correspondentes. Veja, olha só. Os pontos de fusão, claro que são mais altos que os dos aldeídos. Por quê? Porque eles não são moléculas mais polares que os aldeídos, então serão mais altos os pontos de fusão e de ebulição. Só que álcool e ácido carboxílico fazem pontos de hidrogênio. E a consequência disso é que fazendo pontos de hidrogênio vão estabelecer pontos de fusão e de ebulição mais elevados. Ok? Fase de agregação. Fase de agregação. As cetonas mais simples, como a propanona e a butanona, são líquidas em condições ambiente. Com o aumento progressivo da massa molar, tornam-se sólidas. Então você vai pensar o seguinte, de maneira similar à dos aldeídos, você começa com moléculas líquidas,
Só no caso dos aldeídos até são gases, mas as cetonas começam com líquidos. Vai aumentando a massa molar, vai ficando mais pesadona a molécula, vai ficando sólida. Densidade. As cetonas mais simples são menos densas que a água, ok? Que é importante é a propanona, que é a acetona mais importante, que é infinitamente solúvel em água, inclusive. Solubilidade. Devido à maior polaridade, as cetonas são mais solúveis em água que os aldeídos. Veja bem, se elas são mais solúveis em água, o que você tem que imaginar? Fazem pontos de hidrogênio com a água, fazem ligações de hidrogênio com a água. Mas não é só com a água, você vai ver o seguinte, ó. Suas moléculas podem fazer ligações de hidrogênio com as moléculas de água e de álcoois, porque elas são mais polares que os aldeídos. Mesmo os álcoois sendo menos polares que a água, as cetonas conseguem fazer ligações de hidrogênio com eles. Por exemplo, o que explica a solubilidade das cetonas nesses solventes. Ok? E para a gente concluir, o derradeiro slide, o último slide, é esse daqui, ó. Propriedades organolépticas. Possuem cheiro agradável e são parte constituinte de óleos essenciais encontrados em frutas e flores. Você fala assim, pô, cetona tem cheiro agradável? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Reatividade. As cetonas são compostos bastante reativos. As alifáticas são mais reativas que as aromáticas devido à ressonância que se estabelece entre os elétrons do grupo carbonila e os elétrons do núcleo aromático. Deixa eu falar um pouquinho disso. Lembra que os aldeídos têm a mesma característica? Porque a carbonila pode estabelecer ressonância com os elétrons π do núcleo aromático e isso faz com que haja uma diminuição na reatividade. Então, se houver alguma questão nesse sentido, você já guarda essa característica. Os elétrons π da carbonila podem estabelecer ressonância com os elétrons π dos núcleos aromáticos, o que diminui a reatividade tanto dos aldeídos aromáticos quanto das cetonas aromáticas. Ok? Para concluir, aplicações práticas. Bom, claro que a popstar do momento aqui é a acetona. Então você vai ter o seguinte, das cetonas, a mais importante é a propanona, conhecida no comércio como acetona. Trata-se de um líquido incolor de cheiro agradável, quando puro. Tá? Então tem que estar puro para ter esse cheiro agradável aí. Inflamável, usado principalmente como solvente de esmaltes, tintas, vernizes e na extração de óleos de sementes vegetais. Pessoal, quero guardar uma coisa com você aqui. A acetona, a propanona, é infinitamente solúvel em água, ou seja, você pode solubilizar em água em qualquer proporção, ok? Bom, pessoal, são duas funções importantes, espero que vocês tenham guardado. Eu quero dizer para vocês assim que nesse momento de confinamento está tudo sendo novo para um monte de gente. Então quem conseguir ter mais resistência, mais perseverança, mais organização e adaptação, capacidade de adaptação a essa nova metodologia que nós estamos usando, vai sair lá no final desse período que está sendo um pouco chato e desafiador para todos nós, mais preparado, com um diferencial a seu favor. Então eu torço por vocês, espero que vocês estejam aproveitando aí da melhor maneira possível a gente está tentando se reinventar aqui nesse processo, mas pode ter certeza que a gente está fazendo de coração para o melhor para vocês, tá? Um grande abraço, um beijo no coração para vocês. Valeu, pessoal!